Olá pessoal, então continuando aí na frente A no módulo 8 em função modular. Então a primeira definição que nós precisamos entender e compreender é a definição de módulo, né? Módulo de um número x será o próprio número se este número for maior ou igual a zero. Será exatamente o simétrico deste número, ou menos x, se por um acaso o x for negativo. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Módulo de 2 é 2, módulo de 1 meio é 1 meio e módulo de 15 é 15. Já quando nós temos dentro do módulo um número negativo, então módulo de menos 2 é 2 e módulo de menos 20 é 20. Lembrando sempre, né, que geometricamente o módulo de um número real sempre representa a distância do ponto A até a origem da reta real. Consequentemente, ele pode ir para o lado tanto positivo quanto para o lado negativo. Aqui nós temos algumas propriedades, né? Ou seja, o módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. E aqui nós vamos então apresentar um exemplo, que módulo de 0 é 0 e módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2, que é igual a 2. Então, ambos os valores são ou maior ou igual a zero. Que o módulo de x é igual à raiz quadrada do x ao quadrado. Então, pegamos um exemplo com o x sendo positivo, pegamos um exemplo com o x sendo negativo, e em ambos os casos a resposta é igual a 2. Módulo do número negativo é igual ao módulo deste número sem esse sinal. Então, módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. Módulo de x quadrado é igual a módulo de x elevado ao quadrado, que é igual a x elevado ao quadrado. Então, todas as relações aqui são iguais. E a gente pega um exemplo, indicamos aqui um exemplo com um x negativo. Então, a gente sabe que módulo de menos 2 ao quadrado vai me dar 4. Agora, módulo do menos 2 elevado ao quadrado vai me dar 4. E menos 2 elevado ao quadrado sem o módulo também vai me dar 4. Depois nós temos o módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. Então, por exemplo, o módulo de menos 2 vezes 3 é 6 negativo e o módulo de 6 negativo é 6 positivo. Se nós agora simplesmente desmembrarmos esse produto em módulo de menos 2 multiplicado pelo módulo de 3, vai me dar 6 também. Se vale a relação para multiplicação, é lógico que vale a relação para divisão também. Já na equação modular, né, nós temos que lembrar o seguinte. Se pegamos um primeiro exemplo, se o módulo de x é igual a 8, significa que nós temos dois valores de x que satisfazem essa expressão. Se tu colocar no lugar do x o 8, módulo de 8 é 8. Mas se trocar o x por menos 8, o módulo de menos 8 é 8 também. Então nós temos aqui como conjunto de solução o x igual a 8 e o x igual a menos 8. Já quando nós temos uma expressão, tipo módulo de x menos 4 igual a 10, então nós pegamos, simplesmente retiramos o módulo, igualamos a 10. Isolamos o x e me dá 14. Mas não podemos esquecer que também nós temos que tirar o módulo e igualar ao simétrico dele. E, portanto, aí, nós então, isolando o valor do x, encontraremos negativo 6. Vocês podem testar os dois valores, o 14 e o menos 6, na expressão módulo de x menos 4, e vocês podem identificar que nos dois casos nós teremos a resposta igual a 10. Aqui já temos então uma expressão, né, que temos o módulo de 2x mais o módulo de x menos 1 igual a 5. Bom, a regrinha básica para acertar essa questão é sempre em primeiríssimo lugar retiramos o módulo de fora. Então, notem, gente, se vocês retirarem o módulo de fora, vocês vão ficar com 2x mais módulo de x menos 1. Vocês têm que igualar a ele e igualar a menos ele. Repetindo, vocês vão ter que igualar a ele, que é 5, ou a menos ele, que no caso é o menos 5. Aí, o ideal é que vocês sempre já isolem o módulo. Ou seja, em ambos os casos, vocês vão passar o 2x para o lado da direita e, portanto, nós vamos ficar com módulo de x menos 1 numa primeira situação igual a 5 menos 2x e o módulo de x menos 1 numa segunda situação igual, então, a menos 5 menos 2x.
O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar o módulo da primeira expressão. Vamos fazer a primeira e depois, na sequência, a segunda, tá? Então, módulo de x menos 1 é igual a 5 menos 2x. Nós vamos retirar o módulo e igualar a ele e depois a menos ele. Vamos ver como é que fica, então? Tira o módulo, iguala a ele. Viu? Igualei a 5 menos 2x. Aí conseguimos ali, desenvolvendo, isolar o x é igual a 2. Agora, tu vai fazer a segunda situação deste caso. Tira o módulo, iguala a menos ele. Lembrando, menos ele seria quem? O 5 e o mais 2x. Correto? O 5 negativo e 2x positivo. É menos ele. Então, é só tirar o módulo, igualar a ele, encontramos x igual a 2, e igualar a menos ele, e, portanto, no final, encontramos x igual a 4. Bom, para fixar legal isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a segunda etapa agora. Né? Eu só fiz a primeira. Então, vamos para a segunda. A segunda é módulo de x menos 1 igual a 5 menos 2x. Beleza? O que nós vamos fazer? Tirar o módulo e nós vamos igualar a ele e a menos ele. Não muda nada, gente, nada. Vamos lá. Então, tira o módulo, iguala a ele. Quem é ele? Menos 5 menos 2x. Aí tu isola, encontra x igual a menos 4 terços. Agora tu iguala a menos ele. Tira o módulo, iguala a menos ele. E, portanto, nós vamos chegar em x menos 1 igual a 5 mais 2x. Isolando o valor de x, encontraremos, então, x igual a menos 6. Bom, o que nós temos que fazer neste momento é testar esses 4 valores. Testa sempre na equação original, a equação da pergunta, do enunciado. Então, nós temos que pegar o x2 e jogar o x2 no lugar do x. Então, fica 2 vezes 2, mais módulo de 2 menos 1, e vocês podem notar que deu 5. Beleza? X igual a 2 é a solução. Vamos trocar agora o x por 4. 2 vezes 4, 8, né? Mais módulo de 4 menos 1. Então, aqui deu 8 mais 3, deu 11. Opa! Não deu 5, não. Portanto, não é solução. Vamos testar, então, o menos 4 terços. Lembrando, sempre no lugar do x. Troque o x por 4 terços. Não é menos, não, é mais. Troque o x por 4 terços e vocês vão verificar que não vamos ter a resposta igual a 5. Desenvolva bonitinho, vocês vão verificar que não teremos a resposta igual a 5. Consequentemente, não é solução. E aí nós vamos testar o negativo 6. Com cuidado, tá, gente? Olha lá. 2 vezes menos 6, então dá menos 12. Módulo de menos 6 menos 1 dá menos 7, o módulo é 7. Menos 12 mais 7 é menos 5, mas em módulo dá 5. Portanto, sim, será a solução. Então, neste exemplo, nós teremos como solução o número x igual a 2 e o número x igual a menos 6. Está aí a nossa solução. Aqui, né, nós já temos essa aqui um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de trabalho também. Bom, em primeiríssimo caso, quando a gente trabalha com 2 módulos, numa expressão com soma ou com subtração, e lá do outro lado a gente tem um valor numérico, o primeiro passo da resolução é achar as raízes de x menos 1 e de x mais 3. Então, isolando, nós encontraremos x igual a 1, isolando, encontraremos x igual a menos 3. Nós vamos, então, agora colocar na reta real. Então, colocamos o menos 3 e depois o 1. E a partir de agora, a gente vai ter que analisar o seguinte. Primeiro passo, pense num número menor que menos 3. Eu pensei no menos 4. Se vocês trocarem, no lugar do x, colocarem menos 4, em ambos os termos, o x menos 1 e no x mais 3, ele vai me dar um número negativo, correto? Então, significa que quando nós retirarmos do módulo, nós vamos então ter que trocar de sinal esses dois termos. Certo? Se der negativo, nós trocamos de sinal. Se der positivo, nós permanecemos com o sinal.
Vamos continuar agora, vamos pensar num número que esteja entre menos 3 e 1. Qualquer número, gente, pode pensar ali entre menos 3 e 1, o zero. Se vocês trocarem 0 no x menos 1, ele vai dar negativo. Então lembre, quando é negativo, há uma necessidade de trocarmos o sinal, quando desenvolvermos a expressão. E se trocar o x por 0 na expressão x mais 3, vai dar 3. E 3 é positivo e, portanto, neste caso, nós não iremos trocar de sinal o x mais 3. Vamos agora pegar, então, um valor de x maior que 1. Quem seria, por exemplo? Pode ser o 2. Beleza? Se trocarmos o x menos 1, trocarmos o x por 2, encontraremos 1. É positivo. Se pegarmos o x mais 3 e trocarmos o x por 2, encontraremos 5. É positivo. Então, ambos os termos positivos. Na minha conta, portanto, quando eu for desenvolver a resolução dessa questão, o x menos 1 e o x mais 3 não devem trocar de sinal. Então, vamos lá. Voltei com a reta, menos 3 e 1. E aí, lembrando, x menor que menos 3, devemos trocar o sinal de ambos os termos. Lembre, o primeiro termo era x menos 1, tu tira o módulo, bota o negativo na frente. O segundo termo era módulo de x mais 3, tu tira o módulo e troca de sinal. Beleza? Tu vai isolar o valor do x e vai encontrar menos 8. O menos 8 estaria dentro desse intervalo? Sim, né? Então a resposta menos 8 ela é verdadeira. Agora vamos para o segundo caso. Lembrando que o segundo caso nós devemos trocar o sinal do x menos 1 e não trocar do x mais 3. Então vamos lá? Trocar o sinal do x menos 1, menos x menos 1, mas não trocar do x mais 3. Então é mais x mais 3. E aí, desenvolvendo, encontraremos um tremendo absurdo que 4 é igual a 14. Agora, nós vamos pegar um valor de x que seja maior do que 1. Lembrando que quando for maior do que 1, na tela anterior, identificamos em não trocar o sinal do x menos 1 e não trocar o sinal do x mais 3. Então, nós ficamos com o quê? X menos 1 mais x mais 3. Vai desenvolvendo, chegamos em x igual a 6 e, portanto, aí nós temos, então, a solução x igual a 6. Bom, outro detalhe importante para a gente finalizar, devemos verificar se as raízes menos 3 e 1, elas de repente podem ser soluções ou não da nossa equação. Então temos que testá-las. Testando x igual a menos 3, olha o que vai acontecer. Menos 3 menos 1, menos 3 mais 3. Vai dar módulo de menos 4 mais módulo de 0. Isto nunca vai dar 14. Portanto, não. Vamos testar agora o x igual a 1. Mesma coisa. Troque o x por 1. Vocês vão identificar no final que vai dar 4 igual a 14. E, portanto, não será também uma solução. Então, a nossa solução, apenas o menos 8 e o 6. Se vocês quiserem até testar esses resultados na expressão inicial, só para questão de verificação de resultado e tudo mais, perfeito, podem jogar o menos 8 no lugar do x e depois o 6 no lugar do x. Em ambos os casos, vocês verão que a resposta vai dar 14. Bom, aqui já entrando na parte de inequação. Na equação tem que trabalhar com esse quadrinho. Toda vez que nós tivermos um módulo e esse módulo tem que ser maior ou maior ou igual ao A, então tu vai trabalhar com duas relações. Ou ele vai ser maior do que A, ou maior ou igual, né, gente? Ou ele vai ser menor ou menor ou igual a menos A. Então, ele vai ser maior do que o valor de A, ou ele vai ser menor que o valor de menos A. Agora, se o sinal for menor ou menor ou igual a A, então nós temos uma relação de que x tem que ser maior que menos A e menor que A. Ou x maior ou igual a menos A e menor ou igual a A. Parece ser estranho, parece ser difícil, mas se nós pegarmos, por exemplo, aqui, módulo de 3x menos 2 maior ou igual a 7. Lembre que o maior ou igual a 7 está na segunda linha. Na segunda linha, o que ele diz? Tu pega o que está dentro do módulo maior ou igual a ele. Tu pega o que está dentro do módulo
menor ou igual a menos ele. Então, se tu fizer essas duas relações, tu vai chegar no final em que x vai ter que ser maior ou igual a 3 ou x menor ou igual a 5 terços. Agora, preste atenção, se aquele sinal ali não for o maior ou igual, agora é menor ou igual, e o menor ou igual está na linha de número 4. Como é que a gente faz então? Pega o que está dentro do módulo e coloca no meio, depois a gente faz maior ou igual a menos ele, menor ou igual a ele. Quem é o menos ele? É o menos 7. E quem é o mais ele? É o 7. Então ali nós temos uma equação simultânea, no segundo caso. Vocês então tragam o 2 para o lado da esquerda e para o lado da direita, e depois vocês simplesmente isolam o valor do x dividindo toda a expressão por 3. E aí chegaremos então que o x tem que ser maior ou igual a menos 5 terços e menor ou igual a 3. Já aqui na função modular, nós temos que lembrar na função modular que é aquela definição que a gente teve agora há pouco, né? Módulo de x é x se o x for positivo e menos x se o x for negativo. Neste momento é muito importante que a gente identifique o estilo do seu gráfico, né? Então vocês podem identificar que a parte positiva do x é uma reta que passa pela origem e ela é crescente. Agora, na parte negativa do x, nós temos uma reta que vai chegar na origem em formato decrescente, porque ele é menos x. Então, este é o formato de uma função modular em que módulo de x, em que nós temos a expressão apenas módulo de x. Vamos lembrar um outro detalhe, que o domínio desta função modular são os reais, até porque o x pode assumir resultados positivos e o x pode assumir resultados negativos, e o zero também. Aí a nossa imagem, né? Olha ali, são apenas os valores de y maiores ou iguais a zero. E aqui a gente mostra a identificação de porquê, né? Porque o gráfico ele só tem um comportamento no y somente na parte positiva e incluindo zero, do zero ao mais infinito. Bom, aí já temos gráficos de funções modulares, né? Então a gente tem aqui uma função do segundo grau, mas dentro do módulo. Então o que a gente sempre fala sobre isso? Primeira coisa, quando tu tem uma função do segundo grau, é então criar uma parábola. Você sabe, para criar uma parábola, eu tenho necessidade de achar as raízes, que são 1 e 4, a intersectação dessa parábola no eixo do y, que é no ponto 4. Isto é a função x² menos 5x mais 4. Agora, se isso está em módulo, nós temos que simplesmente pegar esse pedacinho da parábola, que é uma parte negativa do gráfico, e fazer uma reflexão em torno do eixo do x. Uma reflexão em torno do eixo do x. Olha como é que vai ficar então. Olha ali. Vocês viram? Então, aquela partezinha pontilhada, ela fez uma reflexão. E aí, nós temos, então, este gráfico, então, módulo de x² menos 5x mais 4. Bom, aqui nós temos, então, aquelas regras tradicionais, né? De deslocamento para a esquerda e deslocamento para a direita. Né? Então, sempre lembrando, quando nós temos uma função f de x mais k, o deslocamento de k unidades se dará para a esquerda, quando k for positivo. Quando k for positivo, o deslocamento vai se dar para a esquerda. Notem que essa função tem k igual a 2. Notem que ele deslocou 2 unidades para a esquerda. Começava no zero, né, gente? Aí deslocou 2 unidades para a esquerda. Agora, quando o k for negativo, esse deslocamento vai se dar para a direita. Notem o exemplo agora, o k é menos 2. Então, há um deslocamento do zero e 2 unidades para a direita. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar na hora da análise dos gráficos, então. Bom, aqui nós já temos também, né, uma relaçãozinha que fala que f de x agora não é x mais k, é f de x mais k. É diferente, né? Então, se o k for positivo, há um deslocamento de k unidades para cima. Notem que módulo de x mais 2, o 2 é positivo e o deslocamento deu
de 0 para 2, 2 unidades para cima. Já se nós tivermos um K negativo, nós teremos então deslocamento de K unidades para baixo. No exemplo, o K é menos 2. Então, estávamos em 0 e deslocamos 2 unidades para baixo. E, portanto, essas seriam as representações gráficas do módulo dx com as suas modificações. Módulo dx mais 2 e módulo dx menos 2. Bom, aqui nós temos então já uma expressãozinha, né? Módulo dx menos 1 menos 2. Como é que ficaria o gráfico dele, né? Então, uma das opções que vocês têm é atribuir valores para o x, né? E descobrir os valores de y. E vocês, no final, podem construir esse gráfico. Ou usar a teoria que nós indicamos agora há pouco para esse tipo de situação. Então, o primeiro passo que eu acho importante neste caso é nós construirmos a função chamada módulo dx. Bom, agora, gente, o que vai acontecer? Ele quer módulo dx menos 1. Aquele menos 1 é o tal do K negativo. E quando o K é negativo, ele vai ter um deslocamento de uma unidade para a direita. Então, o módulo dx menos 1 deslocou uma unidadezinha para a direita. Pois muito bem, já estamos quase no gráfico. Agora, aquele menos 2 está fora do módulo. Então, aquele menos 2 é aquele K na situação agora há pouco que a gente trabalhou. Então, o que acontece quando aquele número é negativo? O gráfico desce. Negativo desce. Desce quanto? Ele desce, então, exatamente 2 unidades. Certo? Então, tá aí. Há um deslocamento de 2 unidades para baixo. Mas lembrando, se vocês ficaram com uma dúvida em relação ao início e ao fim deste gráfico, dessa função, representada aqui com a função modular, uma das opções também seria, então, vocês atribuírem valores para o x, encontrar os valores de y, e aí vocês podem traçar o gráfico, e o gráfico vai ter que ser igual a este terceiro que a gente aqui chegou no final aqui. Bom, aqui já começam os exercícios, né? Nós temos aí, então, a soma dos valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente. Essa palavra é importante, né? Simultaneamente. Então, notem, gente, que eu já coloquei ali no canto aquele quadrinho das inequações. Nós vamos trabalhar com a primeira e depois separado com a segunda, tá bom? Então, vamos lá. Módulo de x menos 5 menor que 3. Menor que 3 é a linha de número 3. O que a gente faz, então? Pegamos o que está dentro do módulo e indicamos o que? Maior que menos ele e menor que ele. Isto é uma inequação simultânea. Passo 5 para ambos os lados, isolamos o x. Então, aqui nós sabemos que o x tem que ser maior que 2 e menor que 8. Né? E quem seriam eles? O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, porque ele só quer os números inteiros. Vamos fazer o segundo agora. Módulo de x menos 4 maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1 está na segunda linha. Então, nós temos que pegar o que está dentro do módulo e fazer ele maior ou igual a 1, ou o que está dentro do módulo menor ou igual a menos 1. Então, aqui a gente isola o valor do x, passando 4 para ambos os lados, ali, né? O menos 4 para o lado de lá, da direita, o menos 4 para a direita, e chegaremos, então, em que o x tem que ser maior que 5, maior ou igual a 5, ou menor ou igual a 3. Se nós pegarmos agora, atribuirmos maior ou igual a 5, quem são eles? O 5, o 6, o 7, né? 8, 9, 10. E menor ou igual a 3. Então, é o 3, é o 2, é o 1, né? Todos esses números aí. Mas notem agora que eu tenho que pegar exatamente essas duas relações que deu na primeira e que deu na segunda e descobrir os resultados simultâneos que tem num e que tem no outro. Porque a gente quer o E. O E é comum. Então, nós temos que identificar. O 3 está na esquerda e está na direita? Tá. Então, o 3 é a solução. O 4 está na esquerda e está na direita? Não, o 4 não está. Então, o 4 não é. E o 5? O 5 está. 5 na esquerda, 5 na direita, 5 solução. 6. 6 na esquerda, 6 na direita, 6 é a solução. E 7? 7 na esquerda, 7 na direita, 7 é a solução. Então, esses são os valores que ele diz, a soma dos valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente.
tem que satisfazer as duas expressões simultaneamente. Então, 3 mais 5, 8. 8 e 6, 14. 14 com 7, 21. Bom, aqui nós temos uma função composta, né? Então, aquela função composta no enunciado pode ser representada assim: f de g df de menos 1. Ou seja, é a função inversa de 2. Então, aí é que está o pulo do gato, tá, gente? Então, a gente faz de dentro para fora. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é o f de menos 1, a função inversa para 2. Então, como é inversa, nós temos que achar o x para quando o y é 2 na f. Vamos lembrar, sempre normalmente é o contrário, né? Quando não é inversa e pede f2, a gente tem que encontrar o y para quando o x é 2. Agora, como é inversa, nós vamos inverter. Nós temos que encontrar o x para quando o y é 2. Então, aonde que está esse ponto? Olha lá, a função f no ponto 1 para x e 2 para y. Então, quem é o x em que o y é 2? O x é 1. Então, significa que a inversa da função f para 2 é 1. Beleza? Esse é o pulo do gato. Agora, o resto, gente, nós vamos então fazer aquela troca tradicional, né? Que troca tradicional? Nós vamos trocar o f de menos 1 por exatamente 1. Então, agora a pergunta é f de g de 1? Agora não te preocupa mais, não temos mais a função inversa, mas temos que fazer de dentro para fora. Então, nós temos que buscar o g de 1. O que é o g de 1? Nós vamos, então, achar o y para quando x é 1. Tu viu que é o contrário da função inversa? Porque agora não é mais inversa, mas na g. Agora, quando é que o x é 1 na g? Na g é aquela parábolazinha ali. Vamos verificar o ponto, está ali. O ponto 1 e 3. O ponto 1 e 3. Então, x igual a 1, nós vamos ter y igual a 3. Então, g de 1 nada mais é do que 3. Oba, já estamos quase no final. Então, aquela parafernália que tinha no início, hoje se limita apenas a f de 3. Então, para encontrar o f de 3, o que a gente precisa, então? Temos que achar... É inversa? Não. Então, vamos fazer aquele tradicional. Temos que achar o y para quando x é igual a 3. Olhem lá no gráfico, é a reta, né? É na f, x igual a 3. Onde é que está o ponto? Está ali o ponto. Que coordenadas tem aquele ponto? 3 e 4. Então, para quando x é 3, o y é 4. Então, a pergunta a ser respondida é f de 3 é 4. Essa seria, então, a resposta dessa questão. Bom, aqui já temos uma questão que envolve justamente a questão de gráficos, né? E tal, que a gente estudou agora há pouco, né? Bom, repetindo, tá, gente? Você tem total condição de acertar essa questão, atribuindo valores para o x, encontrando os valores de y. Eu até acho que seria muito mais fácil para vocês, tá bom? Mas vamos usar o método que a gente estudou agora há pouco. Vocês vão verificar que também não é difícil. Vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos um detalhe aqui nessa questão interessantíssimo. E o detalhe é módulo de menos x mais 1. Então, eu não posso chamar de módulo de menos 1 vezes x menos 1? Posso, né? Agora, nós temos ali um produto. Eu não posso dividir em dois módulos? O módulo de menos 1 e o módulo de x menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Portanto, toda aquela expressão lá em cima se limita a x menos 1. Módulo de x menos 1. Aí, o que nós não podemos fazer? Nós podemos, então, achar a função tradicional, que é módulo de x. Aquela que todo mundo conhece, né? Agora, o que acontece para descobrir, então, o módulo de x menos 1? Temos que lembrar que ali nós temos um k negativo e o gráfico tem que ter um deslocamento de uma unidade para a direita. Uma unidade para a direita. E, portanto, o gráfico representa lá o gráfico da letra A. Mas repetindo, tá, gente? Se ficou difícil de entender, tranquilo. Esse tipo de questão a gente tem que tirar de letra, substituindo valores no x para podermos encontrar os valores de y. Substitui uns 3, 4 valores até, acho que nem precisa essa quantidade muito grande aí, e tu vai identificar o que vai acontecer. Vou dar só um exemplo. Se nós trocarmos o x igual a 1, tá? Na expressão, o que dá lá em cima, gente? O x igual a 1, tá?
Dá módulo de menos 1 mais 1, dá 0. Então, se tu substituir o 1, o teu y é 0. Quem é que tem 1 e 0, gente? Apenas a letra A e a letra B. E agora, se vocês substituírem um segundo valor, está decidida a resposta. Então, esse seria um outro caminho e, na minha visão, até muito mais fácil. Mas a gente está usando a teoria que nós estamos trabalhando até o momento. Bom, aí nós temos uma questão que envolve a soma das soluções, né, dessa equação. O que é melhor fazer aqui? A melhor coisa que tem para se fazer aqui, gente, é passar aquele menos módulo de 6x para o lado da direita. Porque olha o que vai acontecer agora, né? Qual a possibilidade de dois módulos serem iguais? Qual? Me diz, qual é a possibilidade de dois módulos serem iguais? Pensou? Então tá aí, ó. Quando eles forem iguais. Então o que está dentro de um módulo tem que ser igual ao que está dentro do outro. Aí ninguém nega que serão iguais. Agora também, gente, quando eles forem simétricos. Porque vocês podem identificar no exemplo que módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2. Então, se vocês pensarem por esse caminho, essa questão está morta. Está resolvida. Então, vocês vão ter que, quando vocês têm um módulo na esquerda igual um módulo na direita, vocês vão simplesmente tirar os módulos e igualar eles e depois igualar a um simétrico dele. Um igual ao simétrico do outro. Tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos pegar e igualar isso certinho. Ele, x ao quadrado mais 3x mais 2, igual a 6x, igualando os dois. Beleza. Vocês vão ficar com a expressão x ao quadrado menos 3x mais 2. Não precisa fazer Bhaskara, porque ele pede a soma das soluções. E aqui, a soma das soluções é 3. Tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Ele igual ao simétrico dele. O segundo exemplinho nosso numérico ali em cima. Ele igual ao simétrico dele. Poderíamos ter trocado o sinal da função quadrática? Sim, mas não trocaria do 6x, tá, gente? Não pode trocar dos dois. Aí trocar dos dois é trocar 6 por meia dúzia e, portanto, não tem fundamento nenhum, tá bom? Tem que trocar somente de um deles. Então, quando eu trocar de um deles, chegaremos em x ao quadrado mais 9x mais 2 igual a 0. Ora, a soma é menos 9. Como nós queremos a soma 1 mais a soma 2, 3 menos 9, resultando em negativo 6. Bom, então, nessa questão, nós temos a opção de encontrar a função, depois aplicar um módulo e subtrair uma unidade e ver qual gráfico vai se comportar ali, entre as alternativas. Agora, nós temos uma opção bem tranquila, que é, inicialmente, copiar o gráfico que está ali. Agora, notem, gente, que vocês têm um pedacinho do gráfico, né? Um pedacinho não, é uma continuidade da reta, né? Então, vocês têm um pedaço do gráfico que está abaixo do eixo x, não é? Que é esse pedacinho ali, pontilhado. Vocês vão ter que fazer desse pedacinho uma reflexão no eixo x. Olha o que vai acontecer agora. Olha lá. Então, aquele pedacinho pontilhado, bem claro, já não existe mais para nós. Correto? Porque eu fiz o módulo dessa função. Bom, se nós identificarmos aí, nós identificamos a letra A como resposta. Mas cuide, vocês ainda têm que subtrair uma unidade. Significa que, para subtrair uma unidade, o gráfico tem que simplesmente descer uma unidade. Notem que ele cortava no 5, agora corta no 4. Né? Nota que ele interceptava o eixo do x, agora ele está ali embaixo no menos 1. Então vocês têm que literalmente descer o gráfico em uma unidade. E aí vocês conseguem identificar que o gráfico a ser marcado seria o gráfico da letra E. Pois bem, gente, é um assuntinho um pouco chato, mas eu acho que o vídeo mostrou bem claramente, passo a passo, todas as questões. Peço que vocês refaçam esses cálculos todos, tá? Não é um assunto que o Enem gosta de cobrar, vocês já sabem disso, já tinha comentado isso com vocês, mas URGS e Santa Catarina gosta e gosta muito, tá bom? Então vamos trabalhar um pouquinho essas questões e estamos aí. O próximo vídeo, então, a gente vai trabalhar, vai mudar de frente, vamos chegar ali na frente B, né? Tá bom? Um beijo, até mais.